E agora, o que aparentemente é a melhor notícia contra o coronavírus até agora. Cloroquina, um remédio que é usado para o tratamento da malária, pode ajudar no combate ao vírus. Há um estudo que não é conclusivo, mas que já foi publicado em uma revista científica francesa. E aqui no Brasil, um laboratório anunciou que está pronto para disponibilizar milhares de doses do medicamento. A Sanofi, uma das maiores farmacêuticas do mundo, afirma que o medicamento oferecido já poderia tratar 300 mil pacientes e potencialmente até milhões. A pesquisa foi feita em Marsella, no sul da França, em 24 pacientes com Covid-19. 6 dias após terem começado a tomar o antimalárico, o vírus tinha desaparecido em 75% deles. O professor Didier Raoult, especialista em doenças infecciosas, está entre os médicos que acompanharam os resultados. Talvez o tratamento dessa infecção seja o mais simples e o mais barato de todas as infecções virais. Essa substância ela atua como um anti-inflamatório, fazendo com que os pulmões sejam liberados mais ar, né? Então a pessoa consegue respirar muito mais rápido, ou seja, ele atua como um descongestionante também. O resultado é promissor, mas ainda precisa ser comprovado cientificamente, como adverte o presidente da Sanofi na França. Não é um remédio milagroso, é um estado ainda preliminar. É um medicamento que há benefícios e riscos e devemos levar isso a sério. Para isso, o ministro da Saúde da França anunciou que novos testes serão feitos. Eu tive conhecimento dos testes clínicos e dei a autorização para um teste mais amplo com outras equipes que se iniciarão em breve. Especialistas pedem prudência enquanto novas pesquisas são desenvolvidas. O uso da cloroquina para tratar o coronavírus ainda está em testes, para avaliar como ela funciona e em que dose deve ser administrada. Testes que devem ganhar agilidade, uma vez que o vírus se dissemina rapidamente. Mas não dá para negar que o desempenho do medicamento nos pacientes franceses é um sinal de esperança em meio ao caos que a doença está provocando. Um alívio. É o que todo mundo está esperando, né? Todo mundo está aguardando isso daí. Fantástica. Muitas pessoas estão precisando hoje desse antídoto, né? E na China, um primeiro estudo foi realizado e os resultados também foram animadores, como explica o repórter da Rede TV em Macau, Marcelo Espíndola. 3 pesquisadores testaram a eficiência da cloroquina em hospitais de Pequim, Xangai e Wuhan, berço da pandemia. Os médicos acompanharam mais de 100 pacientes com Covid-19. Os resultados demonstram que o antimalárico foi mais eficaz nesses pacientes do que no grupo que recebeu outros medicamentos. O remédio melhora o funcionamento dos pulmões e ajuda a conter a evolução da pneumonia, um dos quadros mais severos da doença. De acordo com os pesquisadores, um tratamento de 500 miligramas de cloroquina por dia durante 10 dias seria o suficiente para eliminar o vírus. E nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump pediu para a agência sanitária do país aprovar um remédio contra a malária com potencial para tratar a Covid-19. Os detalhes com o correspondente da Rede TV na América do Norte, Fábio Borges. A ordem de Donald Trump foi dada ao chefe da FDA, o órgão que regulamenta alimentos e remédios nos Estados Unidos. O Dr. Stephen Hahn, no entanto, disse que é preciso ter cautela antes da liberação de qualquer medicamento. A FDA tem responsabilidade diante do povo americano de garantir que os produtos sejam seguros e eficazes. O chefe da FDA explicou ainda que já estão sendo testados diferentes potenciais tratamentos para a Covid-19. Um deles é a cloroquina, um medicamento usado para tratar a malária. Outro é o Remdesivir, um antiviral experimental. Não há uma data definida para a liberação dessas drogas para o uso contra o coronavírus. As estatísticas sobre a Covid-19 são muito preocupantes, inclusive para os jovens. De acordo com o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, 20% das internações hospitalares no país, por causa do coronavírus, aconteceram com pacientes entre 20 e 44 anos. Já os idosos são os mais vulneráveis. 80% de todas as mortes no país
relacionadas à Covid-19 ocorreram em pessoas com mais de 65 anos. Outro estudo, realizado por universidades americanas, incluindo uma faculdade daqui de Los Angeles, constatou que o novo coronavírus pode permanecer infeccioso em gotículas no ar por até 3 horas e em algumas superfícies por até 3 dias. O tempo de sobrevivência do vírus é maior sobre materiais como plástico e aço inoxidável. Dura até 72 horas. Já no papelão, vive por cerca de 24 horas. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Em um comunicado, a Sanofi, o laboratório produtor, diz que está comprometido em fazer todos os esforços possíveis para ajudar o mundo a combater o surto de coronavírus. Mas até o momento, os dados clínicos são insuficientes para tirar conclusões finais sobre a eficácia ou a segurança clínica da cloroquina no tratamento da Covid-19. Esses resultados preliminares do estudo piloto francês e independente ainda requerem análises adicionais. A Sanofi disse que apoia qualquer pesquisa clínica que tenha sido ou que seja autorizada e validada pelas autoridades de saúde. E aqui no Brasil, numa entrevista coletiva agora no fim da tarde, o Ministério da Saúde afirmou que estudos iniciais demonstram que o uso da cloroquina pode ser promissor. Além disso, destacou que laboratórios públicos brasileiros já produzem o medicamento em grande escala. Os dados são promissores. Existe uma plausibilidade biológica de que esse mecanismo de ação faça sentido, só que os estudos ainda são estudos insuficientes. São estudos in vitro, quer dizer, alguns não foram feitos em pacientes, foram testes de bancada. Os estudos feitos com pacientes, tem um estudo que foi publicado agora aqui na mídia social, com 20 pacientes. Então, nós temos que ter cautela. Esse que eu estou comentando de 20 pacientes, um estudo com um desenho que a gente chama de desenho aberto, que não é randomizado, quer dizer, não tem os critérios metodológicos necessários para estabelecer relação de nexo causal. Então, isso sinaliza um medicamento promissor, mas que tem que ser testado em estudos mais bem elaborados, que inclusive estão em curso. A própria Organização Mundial de Saúde vai fazer um estudo multicêntrico com alguns medicamentos que são promissores, inclusive essa classe terapêutica da cloroquina e hidroxicloroquina, para testar efetivamente, para que a gente possa depois recomendar em protocolos clínicos terapêuticos. O Ministério da Saúde tem uma condição de produção desse medicamento muito grande. Hoje, esse medicamento já é disponibilizado pelo Ministério da Saúde através do componente estratégico da assistência farmacêutica. Nós temos laboratórios públicos oficiais que fabricam esse medicamento, então nós temos hoje um potencial, se porventura esses estudos mostrarem esse tipo de benefício, de prover esse tratamento para a população.